É muito mais evidente nos trabalhos de inteligência e é eminentemente integrativa. Então, seja qual for sua área de trabalho, você vai sempre ser intuído, porque observam o teu trabalho e essa ajuda vem. Você está lá envolvido num projeto, uma coisa, e tem um perrenguezinho, aí vem a ideia. A intuição te mostra, você vai lá na dúvida, deu certo, era assim. Dizem que o nosso Thomas Edison já tinha passado das 700 vezes que ele experimentava construir a lâmpada. O ajudante olhou para ele e disse, não, doutor, aguento mais não. Pegou os trocinhos dele e foi embora. Thomas insistiu mais algumas vezes e criou a lâmpada. Graças a eles estamos aqui com ela acesa aqui na minha cabeça. A persistência. A intuição dizendo, não desista, não desista. Então, muitas vezes acontece conosco que nós não compreendemos o recado, às vezes pensamos que é bobagem, que é tolice nossa, mas é bom aprender a lidar com isso. Tenta organizar um pouquinho o pensamento, tenta usar a razão, a lógica, principalmente. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se for uma coisa boa, vamos lá. Mas se for uma coisa, não, isso não dá certo, então você já afastou a ideia, porque não era boa, não é? Aí vem o médio de pressentimento, segundo Iandoli. É uma variação dos médios inspirados. Olha como estão bem pertinho. Sua principal característica é a intuição dos fatos vulgares, que ainda não ocorreram. Por isso, teria a mesma classificação da anterior, ou seja, é integrativo. Médiuns proféticos. Trata-se de uma definição muito próxima do item anterior, porém com maior precisão e detalhamento acerca das coisas de interesse geral. Uma profecia geralmente não relata algo para todos. Trata-se de um tipo raro, sempre relacionado a um espírito de maior desenvolvimento moral. Também se enquadra no tipo integrativo. O fato das comunicações com o mundo invisível se encontra em termos inequívocos nos relatos bíblicos, mas, de um lado, para certos céticos, a Bíblia não tem uma autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitadas por um favor especial da divindade. Aí vem, como ele trata aqui, as manifestações inteligentes. Quando revelam um pensamento, toda manifestação que comporte um sentido, não fora senão um simples movimento ou um ruído que acuse uma certa liberdade de ação, responde a um pensamento ou obedece a uma vontade. Então, é uma manifestação inteligente. Então, tudo isso está em nossas mãos. É só ler, estudar. Se não entender, como eu disse, pergunta a alguém que já leu ou que compreende, para que você abra esse leque de opções quando acontecer algo parecido ao próximo, facilitando assim esse desespero que nós às vezes atendemos as pessoas desesperadas com questões tão simples, né? Mas por não conhecerem, acham que é algo maior, quando na verdade é simples. Então, eu agradeço todos os dias, porque no início, como todos, eu não entendia. Eu, às vezes, ficava questionando algumas coisas por não entender. A minha ignorância me fazia ver de outra forma, e às vezes não querer aceitar. Mas aí, ao aprofundar no estudo e na lida diária, na frequência à casa espírita, na participação de estudos, do trabalho mediúnico da casa, aí a coisa clareou. Argemiro não passa por perrengue, passo. Mas passo com mais firmeza, porque muitos deles não são de origem física. São os irmãozinhos, às vezes, querendo brincar. E aí fica mais fácil de ajudá-los, que é esse o papel do médium, ajudar ao desencarnado. E aí, quando você estuda, você entende o processo obsessivo, como se dá, por que se dá, e outra variedade mais de formas. Então, eles estão por toda parte, nos assediam 24 horas, às vezes ouvimos, às vezes não, às vezes vemos, não
Não importa. Eles estão presentes. Lembrar que existe ao nosso lado um guia espiritual que você pode e deve. Não importa o nome. Batiza ele com o nome que você quiser. Joca, Pedro, Antônio, Mané, Zezinho. Eu chamo o meu querido amigo de José. Eu sempre digo, José, meu irmão, ajuda aí que a coisa está preta. Me dá uma ideia. E aguarda alguns instantes e a coisa sempre funciona legal. Junto com o que eu penso, ele vem e dá uma pitadinha ali e eu consigo sair. Mas muitas vezes eu preciso passar pelo perrengue e também, entendendo isto, passo de forma resignada. Pelo contrário de muitos, eu não reclamo, eu agradeço. Obrigado, Senhor, eu precisava passar por isso. Então o médium tem que ser consciente, o médium tem que estudar. A doutrina espírita é aberta a qualquer um. Não importa teu nível intelectual, não importa qual credo religioso você é. Todos são bem-vindos à Casa Espírita para juntos aprendermos. Se você vai usar ou não, não é problema da doutrina dos Espíritos. Então, fica aqui o convite. Quem desejar conhecer, visite uma Casa Espírita, compre um livro, leia. Aí você vai tirar suas dúvidas e vai olhar o mundo com outros olhos. Realmente com os olhos que devemos olhar. Com os olhos do Espírito, como disse o Mestre Jesus lá atrás. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, que vejam aqueles que têm olhos para ver. Ora, eu tenho 2 ouvidos e 2 olhos, mas ele se referia aos ouvidos e os olhos do Espírito. Então, era isso que eu tinha para a nossa conversa na noite de hoje, e espero que eu tenha aberto aí os olhos e ouvidos daqueles que queriam ouvir. E juntos vamos aprender cada vez mais esse conhecimento que é gratuito e que nos fortalece nessa caminhada. Agradecendo sempre por tudo, porque precisamos passar por alguns momentos para que a lição fique. Porque ainda precisamos de uma, como dizia minha mãe, de uma lapadinha para levantar o pescocinho e seguir em frente. Então, agradecer sempre, principalmente a Jesus, nosso mestre, que ele nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras e vivermos um dia a cada dia.